Barroso dá canetada e PM de São Paulo terá de usar obrigatoriamente câmeras corporais, o que pode dificultar quando quiserem jogar cidadãos da ponte ou manipular cenas de crime. Polícia Federal cumpre 17 mandados de prisão em esquema de desvio de emendas parlamentares. Com as novas regras de transparência, ficará mais difícil dos corruptos limparem seus rastros. Roberto Jefferson vai responder por seus crimes se depender de Alexandre de Moraes, que votou a favor do ex-deputado bolsonarista e homofóbico ser condenado a 9 anos de prisão. Confira nesse vídeo as principais notícias do dia e se inscreva no canal da Mídia Ninja. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório de câmeras por policiais militares em operações no estado de São Paulo, baseada no aumento da letalidade policial nos últimos anos. Entre as medidas, foi solicitada a gravação ininterrupta das imagens nas operações, a divulgação de dados no portal da Secretaria de Segurança Pública e a recomposição de câmeras para o mínimo de 10.125 equipamentos em operação. No mês passado, Barroso deu um prazo para o governo apresentar detalhes sobre o contrato firmado com a Motorola Solutions e o cronograma dos sistemas de gravação e de capacitação para uso dos equipamentos. Em resposta, o Estado disse que as ações estão sendo implementadas de forma gradual e que testes foram programados para o dia 10 de dezembro. Mas para o ministro, o Estado não está cumprindo satisfatoriamente os compromissos assumidos, o que representa uma involução na proteção de direitos fundamentais e caracteriza risco à ordem e segurança pública. Dados do Instituto Sou da Paz apontam que a letalidade policial aumentou quase 80% entre janeiro e agosto de 2024. Recentemente, manifestantes protestaram contra a violência da PM de São Paulo e cobraram ação do Ministério Público contra o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o governador Tarcísio de Freitas. A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira, junto com o Ministério Público Federal e a CGU, a Operação Overclean, mirando em uma organização criminosa envolvida com fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro a partir de emendas parlamentares. Segundo a CGU, foi identificado um superfaturamento nos processos analisados em contratação de obras com o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, além de 17 mandados de prisão preventiva e ordens de sequestro de bens nos estados da Bahia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A investigação aponta que a organização criminosa tinha um esquema para direcionar os recursos das emendas parlamentares e de convênios para empresas e pessoas ligados a administrações municipais. No período investigado, eles movimentaram cerca de 1,4 bilhão de reais, sendo 825 milhões em contratos com órgãos públicos em 2024. Foi determinada a apreensão de mais de 162 milhões de reais, 3 aeronaves, imóveis luxuosos, 3 barcos e dezenas de veículos, além do afastamento de 8 servidores públicos. O ministro Alexandre de Moraes votou para condenar o ex-deputado federal Roberto Jefferson a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão pelos crimes de atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime, além de R$200 mil em danos morais coletivos. Denunciado pela PGR, Jefferson é acusado de incitar a população a invadir o Senado Federal e agir contra senadores, além de defender a explosão do prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Outras denúncias foram feitas, como a acusação de calúnia e homofobia, ao afirmar que a comunidade LGBTQIA+, representa a demolição moral da família. Em seu voto, Moraes afirmou que é completamente absurda que a atuação de um ex-deputado federal, que exerceu mandato em várias legislaturas, cause os duradouros danos revelados através de violação dos princípios constitucionais consagrados no Brasil. O Ministério Público declarou que o réu, diante de reiteradas manifestações com teor antidemocrático em entrevistas e publicações em redes sociais, demonstrou aderência voluntária ao núcleo da organização criminosa, composta por figuras públicas e líderes de ideologias extremistas. A Corte iniciou o julgamento do caso em sessão virtual aberta na última segunda-feira, e agora os ministros poderão depositar seus votos até sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a legislação aprovada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte que proíbe o ensino da linguagem neutra nas escolas. A ação foi movida pela Aliança Nacional LGBT e pela Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas.
contra a legislação de autoria do bolsonarista Nicolas Ferreira, do Partido Liberal. Em agosto de 2023, foi publicada no Diário Oficial do município de Belo Horizonte a lei que proibia usar a linguagem neutra nas escolas públicas e particulares da cidade. Nicolas chegou a publicar nas redes sociais que em Belo Horizonte não teria mais ELU e TODES, e que sua lei seria exemplo para todo o Brasil. A ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, declarou que definição do que deve ou não ser ensinado nas escolas é de competência federal, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para ela, proibir o uso da linguagem neutra nas salas de aula ofende a garantia da liberdade de expressão, manifestada pela proibição da censura, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E ainda, o princípio da isonomia previsto na Constituição, pelo qual se estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Após sentir dor de cabeça, o presidente Lula precisou fazer uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ao realizar um exame de ressonância magnética, foi detectado um hematoma intracraniano decorrente do acidente domiciliar que o presidente sofreu em outubro, no banheiro do Palácio da Alvorada. Após o procedimento de craniotomia ser realizado sem intercorrências, com cerca de 2 horas de duração, o quadro de Lula segue estável. Em uma coletiva de imprensa, o cardiologista Roberto Calil Filho afirmou que o presidente está bem, estável e sem riscos de sequelas. Lula permanecerá em observação nos próximos dias para os médicos acompanharem sua recuperação. Ele está sob os cuidados de uma equipe de infectologistas, neurocirurgiões e cardiologistas que continuam monitorando sua evolução. Barroso afirmou que o inquérito das fake news foi atípico, mas necessário e indispensável para enfrentar o extremismo no Brasil. Tramitando há mais de 5 anos, o presidente do STF acredita que o inquérito teve singularidades, mas foi decisivo para salvar a democracia no Brasil. O objetivo era investigar a disseminação de notícias falsas e as ameaças direcionadas à corte e seus ministros nas redes sociais. Mas Barroso explicou que a duração do inquérito se prolongou porque os fatos se multiplicaram, especialmente com os graves desdobramentos relacionados aos ataques de 8 de janeiro e à suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, a previsão inicial era que até o fim de 2024, todo o material relacionado às investigações tivesse sido enviado à PGR no fim deste ano. Porém, com a perspectiva de que as denúncias se transformem em ações penais, Barroso prevê um mar agitado ao longo de boa parte do próximo ano.